Carlos Eduardo Galvão Bueno. Você já deve ter visto, lido em algum lugar aí que parece que a história dele com a Globo está terminando e tudo mais. E não é essa a ideia deste vídeo. Como nesse canal a gente fala muito sobre narração esportiva, até porque, além de eu ser narrador esportivo há 20 anos, eu amo esse assunto por razões óbvias. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para você que está começando a narrar, ou que quer aprender a narrar, ou que já está um pouquinho nessa história, nessa trajetória há algum tempo, enfim, o que a gente pode aprender com a trajetória de carreira absurda desse cara aqui, que é um dos maiores gênios da história da nossa arte de narrar esportes e da televisão brasileira. O que você pode aprender com o Galvão Bueno. Esse livro aqui é um livro de memórias dele, tem muita história pessoal. Mas eu gostaria aqui de pegar um trecho do capítulo O Jeito Galvão Bueno de Ser. Olha só como é que era a cabine. Ó. Não mudou muito não, viu? Os monitores e tal, o microfone. Aqui, cronômetro, caneta, papel, monitor, fone e microfone. A gente não precisa muito mais do que isso. Uma frase que ele gosta muito de usar, né, que é vendedor de emoções. Ele se auto-intitula, o Galvão Bueno, um vendedor de emoções. E eu quero que você guarde esta frase, tá? O Galvão começou a carreira dele como comentarista. O Galvão não era locutor. Ele nunca pensou em ser narrador esportivo como nós. E aí eu grifei o seguinte trecho dessa fala dele. O meu estilo, vou repetir, não se imaginar mais importante do que a imagem. Essa é a primeira coisa que a gente pode e deve aprender com Galvão Bueno, principalmente a gente que narra em vídeos, seja na televisão ou seja no streaming. O mais importante é a imagem, não é você, não é nem a sua voz. Se você for notar, se você for comparar, Galvão Bueno e Luciano do Vale têm vozes muito diferentes, né? A voz do Luciano do Vale era um trovão, e a voz do Galvão Bueno é uma voz que a gente diz pequena em amplitude, em peso, né? Uma voz pequena. E ele aprendeu a trabalhar com essa voz, como ele mesmo disse. Primeira coisa é essa, nunca se imagine mais importante do que a imagem. Meu estilo, vou repetir, é não se imaginar mais importante do que a imagem, mas não se minimizar a ponto de ser dispensável. E aí está o grande segredo, né? Que a gente às vezes se esquece, porque hoje em dia são muitos jogos, né? Você que narra aí em diversas plataformas como eu, deve sentir isso, né? Uma sensação de que a gente está numa pastelaria e que cada jogo é um pastel de queijo, outro de pizza, outro de carne. Não! E a gente, ao mesmo tempo que não é mais importante que a imagem, a gente tem um papel ali que a gente precisa assumi-lo para que a gente possa se destacar e também aparecer o nosso trabalho, não nós, né, mas o nosso trabalho aparecer contando a história que aquela imagem está te dando. Então, duas coisas que você pode aprender com o Galvão Bueno. A primeira delas, a gente nunca é mais importante do que a imagem, mas a gente também não pode se minimizar a ponto de ser dispensável numa transmissão esportiva. E isso é fabuloso, né? Essa seria uma definição técnica correta. É o pano de fundo de tudo o que eu faço. Galvão Bueno tem mais de 40 anos de profissão. Sei que passo um pouco disso. Sou polêmico, falastrão, narro, mas me meto nos comentários. Discordo, concordo, opino. Essa é mais uma coisa que você pode aprender com Galvão Bueno. É lógico que nós temos um papel, nós não somos maiores do que a imagem, mas nós somos um ator da transmissão. E aí cabe uma pitadinha minha. Se você narra futebol, procure estudar futebol. O mínimo que seja. Eu tenho aqui do meu lado, por exemplo, que foi a primeira coisa que eu comprei, um dos primeiros livros que eu comprei para aprender um pouquinho sobre futebol, do Eduardo Drubsky. Tem um cara que eu gostaria de entrevistar. Não sei se é onde é que ele tá, se ele tá vivo, enfim. E, claro, você vai dizer para mim, o Galvão é muito pachequista, ele falava como torcedor e tal. Sim, concordo.
E acho que hoje em dia tem muita gente que faz a mesma coisa sem a mesma categoria do Galvão. Né? O Galvão tinha algo, por mais que ele não fosse um tático no futebol, ele tinha duas coisas que também você pode aprender com ele. Galvão era um jornalista, na acepção da palavra. Ele procurava se relacionar com os atores daquele evento que ele ia transmitir. Ele conhecia os treinadores, ele conhecia os jogadores, ele se comunicava com essas pessoas. E eu sei que hoje é muito difícil, é uma outra época, mas nós somos jornalistas. Então, se o nosso trabalho é sério, a gente pode, de repente, tentar depreender dessas pessoas aquilo que elas estavam se fazendo para preparar aquele jogo, para você também opinar em cima de algo que você está vendo. E aí, com vocabulário, que é mais uma coisa que você pode aprender com o Galvão, com muitas palavras, uma capacidade de ser conciso e forte na sua opinião, você começa a criar uma marca. Você vai ver nessa transmissão que eu vou mostrar para vocês, que é de 1989, numa outra era, que Galvão foi o primeiro narrador esportivo a colocar um pouco da sua opinião de uma maneira mais presente nas transmissões. Galvão ensinou para nós que nós podemos e devemos também dizer o que o nosso coração está sentindo com aquilo que a gente está fazendo. Afinal de contas, o cara que está em casa, ele é meio que um amigo nosso ali. Muitas vezes, passo do ponto. Realmente. Né, Galvão? Mas isso foi bom, porque isso transformou o Galvão numa figura pública. Extrapolou, né, a figura do narrador. E ele extrapolou porque é ele, gente. Não tem sempre isso em casa. A gente já vai falar de alguns pontos importantes das características do Galvão Bueno como narrador esportivo, que talvez nos tempos de hoje elas não seriam tão valorizadas como foram lá atrás. Mas acho que mexo bem com essa receita desse bolo que mistura emoção com informação e paixão. Fui me descobrindo como narrador por acaso, por uma necessidade, para não ficar desempregado. O mais difícil para mim, ninguém vai acreditar nisso, era gritar gol. Olha só, eu morria de vergonha. Houve uma época que nem gol eu gritava. Reparei que cada narrador tinha o seu bordão para gritar gol e pensei, quer saber? Eu vou gritar, é gol. Boni dizia, esse rapaz é muito bom, mas não tem voz. A voz pequena que a gente falou. Foi preciso aprender a educá-la. E o Galvão fez isso mesmo. Ele não cuidou muito bem da voz, não, mas ele educou o seu jeito de falar no ar para aproveitar a voz que ele tinha. É uma coisa de cada vez. Você descobre os limites, vai dando suas mancadas, falando bobagens, se ajeitando e caprichando. Outra coisa que você deve aprender com Galvão Bueno. Você vai errar, camarada, em algum momento. E o erro faz parte da construção da sua personalidade. Vai ter transmissão que você vai falar demais, vai ter transmissão que você vai falar de menos. Você vai ajeitando e construindo o seu caminho. Não existe narrador pronto. É isso que lapida o tempo, a prática é que lapida o narrador. Vou rodar um pouquinho aqui de Brasil e Argentina. Eu quero que você repare, isso aqui é Copa América 89, no Maracanã, o Brasil, só para contextualizar, desde 70 não ganhava nenhum título. E Maracanã lotado, Copa América no Brasil, que não acontecia também há muito tempo. E era um quadrangular final e o Brasil, vencendo a Argentina, assumiria a liderança para praticamente ser campeão contra o Uruguai depois. Argentina de Maradona. Então, eu quero que você repare na forma do Galvão falar. Como ele usa frases curtas. São frases curtas que vão construindo a narrativa junto com a imagem. E como ele utiliza esse recurso aqui. De às vezes opinar, de às vezes concordar, de às vezes discordar de alguma coisa. Vamos juntos aqui reagir, ó. Daí o Dunga arriscou, bateu, Pompido soltou, foi nela! Era o que faltava, o Dunga se aproximar, metendo o gol, e este momento para fazer a torcida acordar. Era o que faltava, é a opinião dele aqui, ó. O Dunga se aproximar mais, jogar mais. Ele conhecia o time do Lazzaroni, ele conhecia o Lazzaroni, ele sabia como o time jogava e era um momento em que o torcedor brasileiro sentia falta de um time que atacasse mais. Aí a torcida acordou.
Aldair faz lindo lance para Branco. Agora vamos, para cima deles. Sai bem Bebeto, chegou Silas. Romário na direita. Você Bebeto. Pede o pênalti, Bebeto. Pede o pênalti a torcida. Manda seguir Juan Cardelino. Outro detalhe importante aqui. Raramente o Galvão é óbvio. Dá uma olhada como ele fala os lances, né? Ele não fala que fulano dominou, passou... Ele não usa tanto verbo. Porque a televisão não precisa do verbo. A ação está na imagem. Então, o ideal na televisão é você qualificar a imagem ou descrever a imagem. Aí, a consequência da imagem... Ele explica, porque a torcida no alarido, quem nunca viu futebol na vida, não sabe se isso é um pênalti, se não é. Então, Bebeto pede pênalti, o torcedor pede pênalti. Ele está explicando o que a imagem está mostrando. O Ruchaga enfiou para Maradona, saiu Tafarel com Mazinha marcando bobeira por ali. Bebeto tem a chance da cobrança, Valdo fica por ali, Branco mais atrás, partiu Bebeto, pé direito, bateu! Linda cobrança de Bebeto. Veja só, o verbo aqui ele só entra na ação decisiva. Bateu, partiu, enfiou para Maradona, já naquele passe de chance de jogada, entendeu? Como agora. Excepcional a defesa de Pompino com a mão trocada. Romário na área, quero ver o cruzamento. Capricha Silas para Bebeto. Antes dele o corte de cabeça do Sensini. Aqui, ó, algo que não se fazia na época. O narrador torcendo. Quero ver o cruzamento, cobrando o cara. Chegou na área, era assim que as pessoas falavam na rua. Tenta achar o espaço, tá difícil, cruzou. Brasil ajeita. Desviada e vai à esquerda do Pompidou. Você viu o branco que ele deixou? Não falou nada. Não precisa, a imagem tá mostrando, você tá vendo. Branco dá o apoio lá pela esquerda. Faz a finta no primeiro. Ainda Branco, capricha no cruzamento, é pra Silas. Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Brasil! Golaço de Bebeto! Brasil aos 2:40 do segundo tempo. Silas, Romário consciente. Bebeto bonito do ângulo superior direito. Brasil. Lá vai Mauro Galvão. Você viu? As palavras que ele usou. Não é Bebeto de bicicleta ou de voleio. Agora, Bebeto. Agora! Ajeita o Silas. A jogada com pouquíssimo texto ali. E o pós-gol dele, que não mostrou tudo aí, mas um gol para ninguém botar defeito, ele fala depois e tal. Criando frases de efeito em cima daquele momento, em cima daquele lance. Isso o Galvão fez como poucos na história. Vou dizer para você que até hoje eu acho que não houve ninguém que fizesse isso com tanta maestria, porque hoje se fala muitas palavras, frases longas e às vezes bonitas, assim, muito até eruditas em algum momento, né, pro nível que o futebol exige. Para se definir a grandiosidade de um lance. E o Galvão nunca precisou disso. O Galvão simplesmente falava curto aquilo que era mais forte. Ele conseguia encontrar concisão e força de texto nos momentos mais impressionantes. Isso numa época que ele narrava muito mais do que comentava. Isso depois, principalmente de 94, isso mudou muito, né? Curtindo uma de ponteiro esquerdo, Silas. Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou para Bebeto, tentou para Romário, o Brown falhou. Romário, você, saiu o goleiro, olha o gol brasileiro! Gol! Brasil! Romário, aos 9:40 do segundo tempo! O Brasil corta, Romário, ele Bebeto, vai Romário para Bebeto, toca esperto, botou na frente, insiste Bebeto, girou para o lado errado. Lá vai Dunga para arriscar a cobrança, pé direito, partiu, bateu forte, Dunga! Que sufoco pro goleiro Pompidou, soltou a bomba o Dunga. Aí o Brasil tocando, a bola enfiada para Romário. No peito, que lindo lance, Romário! Mais um, Romário! Abusou! Tem que fazer! Partiu, Romário! O corte é feito!
aí ele já pagou o ingresso dessas, sei lá, 70, 80 mil pessoas que estão no Maracanã. Final de jogo. Espetacular, né, gente? É uma aula isso aqui. É uma aula em forma de transmissão. E aí, algumas coisas que a gente tem que ter na cabeça quando as pessoas falam que os tempos mudaram. Galvão, nessa época, quem estava transmitindo esse jogo? A Globo com ele e provavelmente a Bandeirantes com o Luciano do Vale. Então os dois, eles dividiam a audiência de um país inteiro no momento que a televisão não transmitia tanto futebol. Transmitia as grandes finais, era a época do futebol do rádio. A televisão não se metia ainda a besta muito de fazer futebol. De 90 para depois, quando a Bandeirantes pegou o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, exclusivo, aí a Globo começou a se mexer para realmente acompanhar o futebol brasileiro toda semana. E aí depois com a TV a cabo, com o pay-per-view, as coisas foram se espalhando e o futebol hoje ele está na nossa vida todos os dias com centenas, se não milhares não, mas centenas de vozes em vídeo que transmitem futebol. Então hoje, às vezes é difícil você saber quem é que está narrando. Tamanha a pulverização que a nossa profissão acabou virando. Então essa era uma época diferente, em que o Galvão pegou uma profissão que era uma profissão comum, era um legendador de imagem ali narrando futebol, os caras grandes eram os do rádio, personalizou essa profissão porque ele tinha um jeito, ele se valorizava muito como profissional, na sua postura, ele tinha uma postura profissional diferenciada, ele era até um pouco, digamos, poxa vida, é difícil até encontrar uma palavra, mas ele era um pouco mais extravagante, fora do microfone, ele sempre se identificou com uma imagem de alto valor muito grande, ao contrário de todos os outros colegas. O Luciano se notabilizou por uma outra coisa, por ser um empresário do esporte, né? um incentivador do esporte. Não, o Galvão era uma personalidade, ele era quase uma celebridade, ele construiu conscientemente isso, porque ele sabia o tamanho do jumbo que ele levava, que era uma transmissão como essa, nas transmissões da Fórmula 1. Isso fora a parte técnica, né? Então, outra coisa que a gente pode aprender com o Galvão, nós somos uma profissão de alto valor. E por mais que a gente às vezes não ganhe um alto valor, a gente precisa se expor, numa época como a nossa, que a gente está exposto todo dia, se preocupando com isso. Que foi algo que eu aprendi ao longo dos últimos tempos, principalmente. Nós temos um valor. E quanto mais a gente apresentar esse valor, mais a gente vai valer no mercado. No mercado que, digamos assim, hoje tem canibalizado um pouco o valor do narrador esportivo. Então, dentro do mar que existe, quem conseguir criar uma autoimagem de alto valor dentro desse mercado, quem conseguir fazer as conexões que o Galvão Bueno conseguiu fazer ao longo da vida, vai ter muita vantagem, né? Algumas coisas aqui bem interessantes que a gente pode aprender com o Galvão Bueno. Ao longo desse vídeo aqui, acho que deu para trazer uma série de dicas muito boas para vocês que estão começando principalmente, e para quem já está aí na área também, trabalhando, batalhando, e às vezes tem a impressão que não sai do lugar. Aqui é importante a gente olhar para um profissional vencedor, um dos maiores de todos os tempos, e que está cada vez mais indo para um ocaso da carreira, e olhar para o que ele fez e tentar ver o quanto daquilo se encaixa no nosso jeito de ser, para que a gente possa também seguir essa trilha vencedora e, quem sabe, ter, se não o mesmo sucesso, porque trata-se de um gênio, né? Quando a gente mira um gênio, a gente quer pelo menos seguir o seu próprio caminho, não necessariamente vai chegar onde ele chegou, mas é um caminho de diferenciação muito interessante. Ele sabia que ele não tinha voz, ele sabia que ele não era um narrador que sempre planejou esse caminho, que ele estava ali meio por acaso. Ele soube olhar para a sua estrutura de trabalho, para o que era uma televisão, e tirar o melhor proveito desta linguagem e desta estrutura, e fez disso um palco.
para que ele, no seu estilo, pudesse brilhar também junto com os eventos que ele narrava, e ele teve muitas oportunidades para isso. Recomendo, acho que você ainda acha em livrarias ou em sebo, certamente. Tem muita coisa aqui que é depoimento da vida dele. Aqui, claro, ele conta basicamente as vitórias, ele raramente conta as derrotas que a gente não conhece, mas tem muito exemplo aqui de coisas que é possível fazer para se tornar um narrador esportivo, primeiro, melhor e melhor posicionado no mercado, e é sobre isso que a gente precisa sempre falar, porque a nossa profissão ela vale muito. Então, quanto mais narradores tiverem a exata noção do que nós valemos, quem sabe um dia a gente consiga que o mercado reconheça isso de uma outra maneira, tá bom? Deixa o like se você curtiu esse conteúdo, compartilha aí para os seus amigos que gostam de narração, aproveita para se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Ficamos aqui um bom tempo, vai substituir bem aqui a nossa live do Caçapa, que essa terça-feira não aconteceu, mas na semana que vem estará de volta. Aquele abraço.